Como o Reinaldo elenca aqui nesse vídeo curto também. Vamos trazer juntos. E aqui, aí sim, aí a coisa realmente é do balacobaco. Flávio, maioridade aos 16 e também carteira de motorista aos 16. Flávio Bolsonaro defendeu em live realizada ontem à noite que jovens possam tirar a carteira de motorista a partir dos 16 anos. O senador vinculou a proposta à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O candidato à presidência pelo PL afirmou o seguinte: a gente vai votar a PEC da redução da maioridade penal. Isso vai ser um compromisso nosso. No nosso governo vai ter a redução da maioridade penal. Menor tem que ser responsabilizado, assim como menor também tem que ter direitos. Quando a gente reduzir a maioridade penal para 16 anos, você que é jovem, tem 16, já vai poder também ter direito à carteira de motorista. É assim que a gente vai tratar. Você vai ter responsabilidade, mas também vai ter direitos. No entanto, a possibilidade de obter a carteira de motorista aos 16 anos não consta no plano de governo de Flávio. Isso. Agora, aqueles que falam assim, ele só critica o Flávio, não vê nada de bom, me peçam para ver alguma coisa boa aqui. Tem nada de bom. O público que pagará, digamos que a maioridade caia. O público que vai para a cadeia vai ser o mesmo que terá condições de tirar carta para ter carro? Hein? Tem uma questão aqui já de cara que é discriminatória. Primeiro que eu insisto, o número de crimes graves nessa faixa é muito pequeno. Ele não... Reparem que nunca ninguém põe dados nessas coisas. Corresponde nem a 2% dos crimes graves. Nem a 2%. Mas vamos meter na cadeia, tá. E aí, para que não considere isso uma injustiça, meu Deus, com os pobres e tão pretos e tão pobres, vamos permitir que esses pobrezinhos tirem carteira para ter carro, né, Volibene, né, Isa? Sim. Que merda, hein? E eu não posso apontar. E apontar isso é Renan Santos também, né, Lucas? Olha aqui. Em 2025, número fechado, 25.030 pessoas foram mortas em acidentes com automóveis. Fora as mortes violentas, a segunda razão de morte, que não tem a ver com doença. E certamente esse número vai cair quando a gente tiver um monte de adolescente de 16 anos dirigindo, né? Quer dizer, como o Flávio precisa oferecer uma compensação para a tese esdrúxula dele, então ele vem com essa. Confundindo, sim, né, a questão da maioridade penal, com a questão da maioridade civil, com a questão da possibilidade de votar, tudo atrapalhado. Até porque a maioridade civil plena no Brasil é 21 anos. E a depender do desafio que se tenha, você pode estabelecer idades mínimas, inclusive eleitoral. Para presidente 35, senador. É uma mistura de critério que não faz o menor sentido. O menor sentido. Não há como, não há especialista com um pouquinho só de boa-fé que vá concordar com essa mistureba que ele está fazendo aqui. Né? Agora, considerando que ele quer maioridade penal, na verdade, para alguns casos, 14 anos, então solta com a carteira de motorista com 14, pô. Claro! Vai, Valente. Vai para criança, ué. Seja corajoso. Né? Cara de pau. É tudo tão exótico, para dizer pouco. E aqui, aí sim, aí a coisa realmente é do balacobaco. E aí, isso tudo está acontecendo no momento em que a gente tem atentados como esse
ao ministro Flávio Dino. E vamos agora para a farsa que eu sustento ser farsa, sobre quebra de sigilo de fonte, que não aconteceu, porque nós estamos falando de um crime Sim. que é de outra natureza e tem dados novos a respeito. Uma esparrela que a imprensa está caindo. Eu ouvi hoje um negócio, uma pessoa dizendo assim que o Dino não deveria nem julgar as questões relativas ao Maranhão, vale bem, dar-se por suspeito. Mas por que do estado dele? Porque vocês sabem que nessa coisa de quebra do sigilo do Dino, tem uma decisão que ele tomou. Sim. Tem gente em prisão domiciliar. Ah, não. Então agora cada ministro... Fux! Fux. Nada que diga respeito ao Rio você vota, hein? Combinado? Nem para agradar seus amigos do emissora. Não vota. Se diz respeito ao Rio, diz: não, eu sou carioca, não posso votar. Tá? Que diz respeito ao Rio, não voto. Então o Dino não vota sobre o Maranhão, ele não vota sobre o Rio, Alexandre não vota sobre São Paulo. E assim vai. Que merda, hein? Hã? Não tá fácil. Não tá fácil. Mas, vamos lá, vai. Farsa sobre quebra de sigilo de fonte, decisão vai ser da primeira turma. Reinaldo, depois da ampla repercussão da decisão judicial contra a fonte de um auto-intitulado jornalista independente no Maranhão, o presidente do STF, Luiz Edson Fachin, indicou que o despacho do colega Alexandre de Moraes... Isso aqui, Isa, para. Eu discordo da formulação, não tem nada a ver com os meninos. Não teve decisão judicial contra a fonte. Sim. Eu estou com a nota do Edson Fachin. Sim. Eu estou com a nota do Edson Fachin. O Edson Fachin disse: não, o sigilo da fonte está preservado. Isso é uma farsa. A farsa está justamente aí. A farsa está justamente aí. O que tem uma organização criminosa que está atuando contra o ministro do Supremo. Sim. Descontente com decisão de ministro do Supremo. Sim. Envolvendo dinheiro. Que é um ataque que o Jair Bolsonaro faz desde quando virou presidente da República. O ataque ao Supremo agora está sendo replicado por todos esses caras que querem coibir as investigações todo o trabalho que o Flávio Dino está fazendo contra as emendas. E não é um ataque ao Flávio Dino, é um ataque à corte, novamente. E aí teve a decisão do Alexandre, que vai passar pela primeira turma. Tem 4 lá na primeira turma. Tem 4 lá na primeira turma. Não sei se o Dino vai se dar por impedido. Né? O Alexandre deve endossar a própria decisão. Vamos ver o que faz Zanin. Carmen Lúcia gosta de uma imprensa que gosta dela. Também ali, eu diria que o Deus hoje é o André Mendonça, que, aliás, criou um podcast pelo seu próprio instituto e dá entrevista praticamente a si mesmo, que é maravilhoso também. A gente já fala. Embora tenha um grande jornalista lá, que participou, a gente já vê. Vamos ver a primeira turma, que decisão certamente o Alexandre endossará a própria decisão, não sei o que o Zanin vai fazer, vamos ver Carmen, não sei se Dino vota, mas é na primeira turma que a decisão vai ser tomada. Que fique claro, a segurança do ministro Flávio Dino foi vulnerada, o nome dele, escarafunchar, um sujeito usou o tal do Raimundo Cotrim, delegado federal aposentado, ex-secretário do governo do Maranhão, usou essa condição para descobrir informações do Flávio Dino que eram postas no mercado por um sujeito que se diz jornalista independente. Se diz. E se descobriu aí uma operação de R$100 mil de um suposto empréstimo para comprar uma propriedade que era ligada ao próprio Cotrim. Mas tem mais informações importantes aí. Setores da imprensa estão desenvolvendo um papel vergonhoso nesse negócio. Sim. Porque o ministro Flávio Dino, ele é alvo de coisas como essa, de um tal de Alex Oliveira.
Esse Alex Oliveira foi denunciado pelo DCM em dezembro e esse Alex Oliveira foi mencionado, os posts dele, na coluna da Daniela Lima. Quem passou a dar o nome foi o Reinaldo. Um influencer que mora nos Estados Unidos, que faz ameaças pavorosas às pessoas e fez isso aqui sobre o Dino. Por exemplo, coloca no ar, vai. Essa é uma mensagem direta pro Rocambole da Quebrada e a sua esposa Daniela. Vocês estão perseguindo o jornalista porque ele denunciou um pouco da mamata de vocês no estado do Maranhão. Bem, vocês têm que começar a se preocupar com o atirador perseguindo vocês, porque um jornalista e um blogueiro, ele não vai fazer nada além de mostrar pro mundo quem vocês são de verdade. E, Dino, você tem muito mais com o que se preocupar. E, Daniela, cuidado com os atiradores, essa é a realidade. As coisas no Brasil vão começar a apertar agora em tempo de eleição. E quem mentiu vai ser cobrado. Quem roubou, Dino, onde estão os respiradores? Tem muita coisa para ser dita sobre Flávio. Para, eu pedi para não botar acusação justamente porque elas são falsas. Eu não vou dar curso para bandidagem. Não vou dar curso para bandidagem. Porque senão agora nós vamos ter bandido usando as redes Beijo, Deise. para ficar fazendo acusação, como ele está fazendo. O que interessa aí é ameaça. Sim. Mas isso é direto. Ah, não faz. Não, o tio lá não foi se explodir na porta do Supremo? Não teve caminhão-bomba? Não teve o 8 de janeiro? Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Bom dia, Marcelo. Que a origem da porcaria toda, que ficam chamando quebra de sigilo de fonte, está aqui. Presta atenção nisso aqui, vai lá. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal apontou interferência indevida do senador Everton Rocha em um processo relacionado ao assassinato de um empresário em São Luís, capital do Maranhão. A decisão cita trocas de mensagens, telefonemas e reuniões do parlamentar com o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, de acordo com a Polícia Federal, tinham como objetivo atrapalhar o andamento das apurações. Procurado, Martins afirmou que, como o processo tramita sob segredo de justiça, não irá se manifestar. Rocha não se manifestou. A decisão foi tornada pública nesta sexta-feira. O caso remonta a agosto de 2022, quando houve o assassinato de um empresário em São Luís, a capital do Maranhão. A morte, em uma via pública, foi filmada por câmeras de segurança e o executor, Gilbson Cutrim, foi condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio. Cutrim diz alguma coisa? O nome? Sobrenome? Cutrim é o sobrenome. Raimundo Cutrim, a tal da fonte que estava fornecendo informações pro dito jornalista. O assassino? Gilbson Cutrim. Sim, parente do Cutrim, a fonte. Mas calma que tem mais, vai. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, como o Alexandre falou, 3 anos depois, no entanto, Gilbson e seus familiares passaram a dizer que estavam sendo coagidos para não implicar um sobrinho do governador Carlos Brandão e entregaram o celular dele, que na versão da defesa apontaria a participação de mais pessoas no crime. O pano de fundo, de acordo com os advogados do réu, era um esquema de propina envolvendo contratos na gestão estadual. O processo relacionado ao assassinato foi então reaberto e remetido ao STJ sob relatoria de Martins. A defesa de Gilbson, porém, entrou com habeas corpus no STF, no qual aponta suposta interferência de Everton no caso. Como o senador tem foro privilegiado, a investigação foi remetida à Corte Suprema e Dino sorteado o relator. Ao analisar... Só um minuto, Isa. O Dino não quis ser relator, ele foi sorteado o relator. Vocês entenderam que tem um assassinato aí, né? É. Envolvendo a fonte do suposto jornalista. E o assassino é o tal do Cutrim, o outro Cutrim. São 2 Cutrim. Mas aí apareceu o celular do Weverton no meio desse rolo do INSS. Ao analisar a mensagem do celular de Weverton, que teve o sigilo quebrado, por causa da fraude do INSS, a PF encontrou os diálogos com Humberto Martins, que levantaram suspeitas sobre interferência indevida.
Na decisão que cita as conversas, Dino não aponta a conduta indevida do ministro da STJ, mas tá lá o negócio. Agora, atenção para isso aqui, vai. A defesa do assassino afirma que houve coação por parte de pessoas ligadas ao grupo político de Brandão, entre elas Raimundo Cotrim, ex-secretário de Assuntos Legislativos do governo maranhense, para evitar que ele mencionasse uma suposta participação de um sobrinho do chefe do executivo no Maranhão no crime. O ex-secretário, então, passou a ser alvo do inquérito sob suspeita de coação de envolvidos no crime e também de obstrução da justiça. Na decisão, Dino afirma... Para um pouquinho. Entenderam? Aí aparece o nome do Raimundo Cotrim, que estaria pressionando o próprio parente a não contar o que sabia. E esse Raimundo Cotrim começou a sofrer as consequências daquilo que ficou evidente como uma obstrução. Vá para mais o parágrafo, vai lá. Na decisão, Dino afirma que a investigação aponta para a existência no Maranhão de um ecossistema empresarial criminoso voltado ao desvio de recursos públicos, inclusive... Então, Juvencio, o que me preocupa, Pedro... Aliás, antes de ler o Juvencio, vou ler a Deise aqui, nossa queridíssima. Deixa eu ver aqui o comentário que a Deise mandou. Aqui. Bom dia, hoje acordei feliz. 2 sobrinhas estavam no ato em Vila Euclides, 2 gerações presentes, Elaine, 50 anos, Larissa, 18. Gostaria de estar presente, mas estou sem pique. Deise, imagina, querida, você está presente aqui nas nossas lives. O Juvencio mandou aqui. O que me preocupa, Pedro, é o Lula vencer com uma margem pequena de diferença. Isso certamente vai dar margem para esses extremistas agirem incentivado aqui pelo Flávio e pelo Eduardo nos Estados Unidos. Eu acho que eles vão tentar melar com margem pequena ou sem margem pequena, tá? Isso é dado. Eles vão para cima. E nós temos que estar prontos para isso. Por isso que é fundamental não a gente abrir a live com 400 vendo, e agradeço demais as pessoas que estão aqui nos acompanhando, mas vocês já mandarem 2, 3, 4, 5 reais para a gente não ter que pedir contribuição financeira para manter espaços como esse aqui em pleno funcionamento. Vamos lá. Inclusive de emendas parlamentares federais. Segundo o ministro, é nesse contexto que se insere o assassinato do empresário, que teria sido motivado por uma cobrança de propina relacionada a contratos públicos de interesse desse mesmo ecossistema. Pronto. E aí o Raimundo Cotrim está em prisão domiciliar, ex-delegado federal, delegado federal aposentado, ex-secretário do governo do Maranhão, está em prisão domiciliar. Com ele foi pego um arsenal de 26 armas, porque estava fazendo obstrução. Quem era a fonte? Quem estava expondo a segurança do Dino? Nessa violação terrível do sigilo? O Cotrim. Olha, vocês me desculpem, os que estão com essa teoria, é nesta zerda que vocês estão metendo a mão. Uhum. É a isso que você está chamando de sigilo de fonte. Cada um escolhe os companheiros de trajetória. Exato. Ai, mas quem manda o Dino votar coisas referentes ao Maranhão? É mesmo? Quando se erige, quando se elege heróis, né, e bandidos, aí os heróis ficam sem mácula e todo o resto passa a ser considerado bandido. Né? Que o ministro que meteu o golpista na cadeia seja tratado desse modo e seja acusado de não respeitar a liberdade de imprensa por antigos defensores do AI-5, bom, aí eu preciso lembrar um pouco o que é a história. É nesse meio que vocês estão metendo a meleca metendo a mão. É nessa meleca sangrenta que vocês estão metendo a mão. Ah, você acha que alguém... Quem está defendendo esse Cotrim, quem está defendendo essa cambada toda, Malu Gaspar. Nós falamos aqui mais de uma vez, eu tenho falado várias vezes, do papel nefasto dessa senhora, não pelo fato dela ser mulher,
mas pelo trabalho dela em defesa dos piores tipos dentro da Globo. Alguém mataria o Dino? Será? Eu sei o que houve no Brasil. E o que houve no Brasil é muito grave. E vamos agora para a farsa. Então, meus caros, esse caso do Dino, mais do que o ato do Lula em Vila Euclides, mais do que o ato flopado do Flávio Bolsonaro em Copacabana, mais do que a palhaçada do Renan Santos, mais do que o Zema e o Caiado, que são duas piadas ambulantes, a tônica da coisa é de golpe de Estado. A tônica da coisa é de ataques ao Supremo. O tom que nós vamos para essa disputa eleitoral é de afronta às instituições. É muito pior do que 2022. 2022, o risco que nós tínhamos era do Jair Bolsonaro ser reeleito, mesmo com o desastre da pandemia. Agora nós temos, com um candidato mais fraco do campo deles, nós temos uma interferência internacional. Por que o 247 está atacando a quebra de sigilo? Não faço ideia, Marcos. Não sei de quem você está falando e agradeço já a sua ajuda, meu companheirão. Beijo, Marcos Rodas. Mas é o seguinte, a gente tem que entender que o jogo agora vai ser muito baixo. Vai ser uma baixaria beça e nós temos que defender aquele que no meu livro, aliás, até pegar meu livro aqui e mostrar para vocês, meu livro que foi entregue pela Ana Lesnovski lá do Meteoro Brasil, eu escrevi na dedicatória para o Lula é o melhor presidente do Brasil. Obrigado, Nilzia! Diga o valor do Pix. O Conde mesmo estava. Cara, mas o Gustavo Conde é o Gustavo Conde, né? Não é o 247 inteiro, né? Mandar um abraço pro Conde, gosto dele. Nem sempre concordo, mas gosto. E a questão é o seguinte, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Tem um lema muito claro que é o seguinte, um animal quando tá acuado, é quando você vê o real perigo dele. O bolsonarismo nesse momento e a família Bolsonaro, eles são um animal acuado. Eles vão fazer de tudo para sobreviver. Eles são uma dinastia. A família Bolsonaro queria fazer do Brasil como se fosse uma corte da família real. Como se fosse uma corte da família real. É isso que eles querem. Eles querem concretizar o que eles fizeram no desgoverno passado. O bozismo continua. E é isso que eu tô alertando vocês. Não vai ser uma disputa fácil. Esqueçam facilidades. Não vai ser nada fácil. Não vai ser nada seguro. Aliás, tomem cuidado nessa eleição. Selecionem bem os votos. Já comecem agora a montar a cartela de votos de vocês. Tem que votar para deputado estadual, deputado federal, uma vaga no Senado, a segunda vaga no Senado, governo do Estado e presidência. Vocês veem, são 7 votos. Estadual, federal, Senado 1, Senado 2, Senado 1, Senado 2, governo do Estado e presidência. É isso mesmo, são 6, não são 7. Então, tenham na ponta da língua os votos de vocês. Eu já tenho meus votos, em breve eu vou falar a respeito, só estou definindo o deputado estadual. Mas assim, a gente precisa ter bons nomes e defender os nossos nomes e cuidado para não sofrerem violência política por parte desses bolsonaristas. Porque eles não toleram a liberdade de expressão. Eles são profundamente hipócritas. O que estão fazendo com Flávio Dino podem fazer com qualquer um de vocês. Comigo, inclusive.
Então, nós temos que brigar muito para ser Lula no primeiro turno. E se não for no segundo turno, nós temos que ir com força no segundo turno e temos que fazer essas pessoas votarem, entenderem que dá para ser muito mais crítico ao governo num governo Lula. No governo Flávio Bolsonaro, eles vão acabar com a oposição. E para os apoiadores, nós temos que defender a nossa herança. O Bolsa Família, o Mais Médicos, o Ciências Sem Fronteiras, que o Lula agora anunciou na entrevista para as Cunhãs que ele quer recuperar. O Minha Casa Minha Vida, todo o arcabouço de programas sociais. O pessoal fala muito do arcabouço fiscal do Fernando Haddad, mas existiram bons arcabouços. Arcabouço nada mais é do que uma série de medidas em conjunto, é uma estrutura. E há uma estrutura de políticas sociais dentro do governo Lula preciosíssima, é como se fosse o nosso ouro. É como se fosse o nosso ouro. O governo do Lula é isso. O governo do Lula é sobre, de fato e de direito, a gente tem um futuro para o país. E nós precisamos votar para a esquerda no governo do Estado, ou no mínimo no progressismo, nós temos que votar para deputado. Votem nas legendas que fazem parte da aliança mais próxima do Lula, o PCdoB, o PSOL, o PDT, a Rede de Sustentabilidade, o PSOL. São essas as legendas que nós temos que ficar de olho. Nós temos que estar prontos, meus caros, para uma guerra. É uma guerra que vai começar a partir de agora. Uma guerra para a gente ter ganhado em 22, governo Lula 3, e uma guerra agora para definir o quarto governo do Lula. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!